Nenhuma cidade gosta de ficar parada. É por isso que, aqui na Beta, o nosso propósito é revelar esse potencial de expansão e ajudar a sua cidade a alcançá-lo. Somos conhecidos como o mais expansivo ambiente digital de gestão pública em nuvem. Que tal descobrirmos juntos tudo que a sua cidade pode se tornar? Nenhuma cidade gosta de ficar parada. É por isso que, aqui na Beta, o nosso propósito é revelar esse potencial de expansão e ajudar a sua cidade a alcançá-lo. Somos conhecidos como o mais expansivo ambiente digital de gestão pública em nuvem. Que tal descobrirmos juntos tudo que a sua cidade pode se tornar?
cidade gosta de ficar parada. É por isso que, aqui na Beta, o nosso propósito é revelar esse potencial de expansão e ajudar a sua cidade a alcançá-lo. Somos conhecidos como o mais expansivo ambiente digital de gestão pública em nuvem. Que tal descobrirmos, juntos, tudo que a sua cidade pode se tornar? Que impactam nossas cidades e territórios. Aqui, neste evento, nós reunimos especialistas, gestores, políticos públicos, lideranças da sociedade civil, acadêmicos e representantes do setor privado para compartilhar experiências, trocar conhecimentos e desenvolver soluções inovadoras para o futuro das nossas comunidades. O Municipolis Instituto, responsável por essa iniciativa, tem como missão fortalecer a gestão pública municipal, apoiar o desenvolvimento sustentável e fomentar políticas que realmente transformem a vida das pessoas. Ao longo de sua trajetória, o Instituto se consolidou como um ator estratégico no apoio das cidades brasileiras, criando pontes entre conhecimento técnico, inovação e ação prática. A realização desta 6ª edição só foi possível graças ao apoio de importantes parceiros e fazemos questão de registrar nossos sinceros agradecimentos aos patrocinadores por acreditarem na relevância deste evento. Axon, Beta, Enforce Community, Eletromídia e Gás Verde. Também agradecemos aos apoiadores e às instituições parceiras e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que este evento pudesse acontecer. Sobretudo, agradecemos a cada um de vocês participantes que aceitaram o convite para estarem hoje aqui. Tenham certeza, a presença de todos engrandece o Cifra e reforça o compromisso conjunto com o futuro mais inclusivo, inovador e sustentável para as nossas cidades. Uma vez mais, sejam muito bem-vindos e que esta edição seja inspiradora, produtiva e repleta de conexões valiosas. Neste primeiro dia, vamos falar sobre economia local, crédito público, fomento, investimentos e despesas municipais. E agora, para a sua saudação de boas-vindas e também mensagem de abertura do 6º Cifra, eu convido o nosso anfitrião, o fundador do Municipolis Instituto, procurador do município do Rio de Janeiro, assessor jurídico da Abrasfe, subindo ao palco, Ricardo Almeida. Muito bom dia a todas e todos. Quero fazer essa saudação em meu nome, em nome do Municipolis e de todos os que contribuem, que colaboram com o nosso Instituto. Dizer que é uma satisfação e uma empolgação muito grande estar de novo aqui reunido para a gente pensar soluções para as cidades. Então, essa 6ª edição do Cifra, com 29 painéis, tem temas bastante variados, que como vocês podem, certamente já conferiram. Mas eu não posso deixar de agradecer, não só a vocês por todos que vieram ao Rio de Janeiro, ou estão aqui no Rio de Janeiro e vieram estar conosco nessa manhã de segunda-feira, né? Temos aí uma previsão de bastante gente presencial, mas também os que nos assistem online. Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, sem eles nós não teríamos condições de realizar o nosso evento, a todas as entidades apoiadoras, sempre muito parceiras, e dizer também que sem a nossa equipe, né? E aí quero fazer um agradecimento especial ao Alexandre Grabert, Lucas está aqui também, Nicolas, Priscila, Carolina,
a nossa pessoa ímpar, que é a Carla Frois, né, responsável por essa organização toda, e, enfim, toda a equipe aqui do PROD, que possibilitou essa montagem. E agradecer também a nossa Flávia Fernandes, que já é um ícone do nosso seminário, nossa mestre de cerimônias, e então devolvo a palavra a ela para que ela possa, então, convidar os participantes deste primeiro painel, que é um tema que me é muito caro, a gente tem procurado incentivar cada vez mais, um dos assuntos mais importantes do Brasil, que é o tema das áreas complexas, áreas de difícil acesso, as favelas, áreas que não têm endereço, pessoas que não pertencem à cidade, porque, a despeito de não terem esgoto, de não terem outras questões que são importantes e fundamentais, não tem aquele que é o elemento fundamental da cidadania, morar na própria cidade. Então, para isso, nós vamos dar início ao nosso primeiro painel dessa 6ª edição do Cifra, e eu passo a palavra para a Flávia. Muito obrigado. Iniciaremos, então, o primeiro painel do dia, mas não antes, é claro, de estender uma calorosa salva de palmas ao Ricardo Almeida. Não só pela mensagem de boas-vindas, mas também pela realização deste importante evento, e como ele mesmo disse, daremos início agora ao primeiro painel sobre atribuição de endereço digital nas favelas e ocupações informais. Ele mesmo será o apresentador dessa sessão, e nós gostaríamos de convidar, primeiramente, a CMO e a cofundadora da Anaporta, Catrine Scomparin. Convidamos o secretário de Inovação e Tecnologia de Santo André, Diego Cabral. O coordenador-geral do Programa de Endereçamento em Periferias Urbanas da Secretaria Nacional de Periferias e Ministérios das Cidades, Aramis Rovart Gomes, se encontra a caminho, já está no nosso evento. Convido para que se acomodem. E passo agora, então, a palavra e a condução desta sessão para o moderador Ricardo Almeida, por gentileza. Bom, sem mais delongas, eu já quero passar a palavra para a Catrine, começar a sua apresentação. Né, a gente tem muitos painéis hoje, queremos ser os mais pontuais possíveis nessa segunda-feira. Catrine, a palavra é sua. Mas acho que esse Já está lá. não. É. Pessoal, esse microfone está bem alto, hein? Coloca, por favor, a apresentação da Catrine. Isso. Boa, tá. Bom dia a todos. Enquanto ele vai colocando a apresentação, eu vou dando uma breve introdução do que eu vou falar. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Bom, como já apresentaram, eu sou a Catrine, eu sou uma das fundadoras da Anaporta. A Anaporta é a primeira logtech de impacto do Brasil voltada a atender áreas de riscos, áreas periféricas, áreas com restrição. A gente atua principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nossa primeira operação foi na Cidade de Deus, na base lá da Gardênia, da Gabinal, para quem conhece. E depois a gente expandiu nossa operação para São Paulo. E com isso, para conseguir cada vez mais ganhar eficiência logística, a gente faz uma parceria junto com o Google que permite com que a gente comece a criar soluções tecnológicas para poder endereçar esses territórios e melhorar a cadeia logística. Só que isso lá em 2022. A Anaporta está fazendo seus 4 anos aí, ainda somos um bebê, estamos começando essa jornada de startup. E quando a gente começou a entender o benefício do CEP, como ele pode, né, o CEP digital, ele pode ir além de somente dar o endereço, a gente conseguiu entender a dimensão que isso estava se tornando.
Então, acho que isso é para trazer um breve resumo. Não sei se o pessoal conseguiu colocar a apresentação para poder trazer um pouco do contexto. Mas também dando um pouco de cenário enquanto o pessoal vai organizando. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai fazendo. O que a gente hoje enxerga do mercado quando a gente fala de restrição? Trazendo aqui em números. Nas comunidades, de maneira geral, a gente está falando aí de quase 20% da nossa população do Brasil hoje tem restrição de acesso. A gente está falando da casa aí de 36 milhões de pessoas que não recebem ou tem algum tipo de restrição por conta do CEP. Quando a gente está falando dos impactos que isso causa, né, da parte do acesso, a desistência de compra, a desistência de utilização de serviços, e isso que eu estou falando para consumo. Se a gente for entrar dentro de outros serviços que são vitais, desde chegar uma ambulância até poder chegar medicamento, a gente está falando de uma restrição de 20% do nosso país, não recebendo nada. Né? A Anaporta ela entra dentro desses territórios com CEP e a gente começa a descobrir histórias de pessoas que, como que eu faço para um caso de uma ambulância que não chegou, não conseguiu fazer o pronto atendimento? Como que eu faço para entregar um medicamento que é vital para aquela pessoa que não tem restrição de mobilidade? Como que eu faço para entregar um cartão de crédito? Porque, para quem não sabe, muitas pessoas, pelo menos assim, até os últimos dados, mais da metade da população que mora em comunidade é bancarizada. Então, como que ela recebe esse cartão de crédito? Isso eu estou falando de serviços em gerais. Então, a gente começa a olhar com mais profundidade as camadas que existem quando a gente fala de restrição de acesso. Então, o CEP ele vem muito para, de fato, combater isso. É uma jornada, então já estou adiantando minha apresentação, prometo que quando mostrar os slides vou ser um pouco mais rápida. Mas é uma jornada, né, um processo de longo prazo. O CEP digital ele vem como um pilar, né, como um primeiro processo de implementação de um endereço, mas ele não é a solução de tudo, né, ele é um primeiro passo. Então, eu vou trazer muito dessa questão de como a gente, em parceria com o poder público e também com o setor privado, a gente consegue fazer com que isso se sustente e seja, de fato, uma política pública, e seja, de fato, uma frente estruturante para dentro das comunidades, para que as pessoas, de fato, possam usar essa tecnologia. Então, acho que, de maneira geral, dei uma leve resumida no meu painel. Não sei se conseguiram colocar. A pessoa está com dificuldade de você clicar lá. Está lá, a apresentação está lá, eu não estou conseguindo projetar. Mas não sei se você quer auxiliar por aqui de alguma forma. Boa. Quem sabe faz ao vivo, gente. Deixa eu levantar, porque, gente, eu sou startupeira, então eu preciso falar de pé. Não consigo. Faço os meus pitches. Vamos lá. Espera aí que eu vou me guiar aqui com o material para poder ser... Quer que eu siga? Quer que eu siga com a apresentação? Segue? Boa. Gente, vocês não estão vendo o material visual, mas eu prometo que eu vou ser o mais dinâmica possível para vocês, tá? Bom, aí falando sobre realidade, né? A gente está falando de 3 bilhões de pessoas hoje que, de fato, não existem no mapa. E uma provocação que a gente faz, né, que se dialoga muito sobre cidades conectadas, cidades que são inteligentes, mas a gente precisa falar... Quando a gente fala de cidade, a periferia ela faz parte, né? A favela ela faz parte desse território. Então, a gente precisa, né, de fato, entender o que são cidades conectadas, o que de fato é trazer inteligência para a cidade. Ela não pode ser um elemento que exclua essas regiões, mas que se conecte, né, agregue. A Anaporta, como eu falei, ela, né, acho que depois vocês podem procurar um pouco mais, a gente começa com uma solução logística, mas a gente começa a entender a importância da gente trazer tecnologia para melhorar e trazer mais eficiência. E aí o CEP Digital ele vem em solução com isso. E aí falando um pouco sobre o que é a tecnologia de CEP Digital, com a apresentação vai ser um pouco mais ilustrativa, mas eu vou tentar ser didática aqui. De maneira geral, ele é um latitude e longitude, digamos assim. Se a gente olha o nosso ponto no mapa, né, se a gente for pegar a nossa casa, é uma série de números que formam coordenadas. É um número gigantesco. O CEP ele vem como... o CEP digital ele vem como uma consolidação dessa latitude, essa longitude,
num código de 8 a 9 dígitos, digamos assim. E é de uma forma que ele fique mais fácil da pessoa se conectar. Eu estava numa comunidade, até um morador, ele pegou, que a gente acompanha, né, o mapeamento, e aí ele pegou e falou assim, é como se fosse tem a placa do meu carro, essa é a placa da minha casa. Eu falei, é uma boa analogia, porque teoricamente é um CEP para cada casa, né? Então a gente chega num nível de precisão de 1 metro. Então o código ele vai para cada uma das casas, como eu falei, um código de 8 a 9 dígitos. Então, é um modelo agnóstico. A Anaporta ela começou em parceria com o Google, com o Plus Codes, mas é um formato agnóstico, então existem inúmeras tecnologias de latitude e longitude que podem ser utilizadas para realizar esse mapeamento. E a precisão do dado, que eu sei que é uma coisa que muita gente se questiona, e principalmente quando a gente vai falar com o setor público, ele pergunta, né? Mas qual que é o nível, a profundidade do dado que vocês vão chegar? Vai pegar o nome da pessoa? E como é que vai ser isso em termos da LGPD? E a restrição para o acesso? Mas é um mapeamento impessoal. Então, a ideia, de fato, é que eu traga simplesmente a localização da casa, o nome daquela comunidade, a cidade que ela está e se o endereço é um comércio ou é uma casa. Então, eu não chego a entrar neste nível de detalhe, o que facilita... boa, foi. O que facilita o meu processo de mapeamento. Então, eu não vou voltar tudo, mas só para ilustrar um pouco do que eu falei aqui. Bom, já me apresentei para vocês, já me conhecem. E aqui o número que eu trouxe para vocês, né, a restrição que a gente está falando. E a provocação que eu trago, né, de como a gente conecta de fato, um pouquinho a carinha da minha empresa, então, na porta, depois procurem para saber mais. E aí, voltando para o tema do CEP digital e a tecnologia que eu comentei, então, como vocês podem ver, esses códigos aqui, eles formam, né, uma junção de 14, 20 dígitos de latitude e longitude, a gente vai para 8, 9, que é muito mais fácil de poder absorver. E aí, como eu comentei, o modelo agnóstico. E aí, onde eu cheguei? Eu estava aqui falando sobre a precisão do dado. Basicamente, são esses os dados que a gente capta dentro do território. Isso facilita muito com que a adesão aconteça, porque, principalmente em comunidades, se a gente for pegar os históricos, né, de mapeamentos que não sejam de CEP digital, são muitos de casos de remoção, então ele já tem esse trauma do tipo, o que vocês estão vindo aqui fazer, colocar um adesivo na minha casa, vocês vão remover a minha casa, então a gente tem esse cuidado, e a profundidade do dado impacta na adesão do próprio CEP, né? Então a gente tenta trazer um dado um pouco mais impessoal, justamente porque nosso intuito é captar o território. E aí, como eu falei das especificações, é um metro de precisão, então é bastante preciso, essa já é a última tecnologia que a gente utiliza, para garantir que quando a gente vai numa casa que é muito próxima da outra, eu consigo, de fato, ser assertiva na hora de implementar o CEP, para que ele, de fato, tenha uso. E aí, como eu comentei, né, o mapeamento pessoal, a gente também, ponto importante, mapeia vias, ruas, vielas, com também nível de precisão. Então, a gente consegue trazer a largura da via. É uma rua que passa só uma pessoa, é uma rua que passa um carro, 2 carros, um caminhão, uma moto. Então, eu consigo também chegar nesse nível de detalhe. E a gente conta com o apoio da comunidade. Então, nada disso é implementado só pela Anaporta. O trabalho que a gente faz é dentro do território, justamente para que a gente possa fazer com que isso seja acurado, porque nada melhor do que quem está lá para fazer essa execução. E os moradores, eles não é um trabalho voluntário, né? É um trabalho pago, é remunerado, então a gente trabalha em conjunto com a comunidade, e é um modelo também analógico nesse processo para garantir que a gente consiga entender com profundidade o território. Porque não é uma coisa só de plugar e começar a rodar. A gente precisa entender a característica do território, a topografia, quão difícil é acessar esse território. Então, eu vou entrar mais no detalhe de onde a gente já chegou, mas no Rio de Janeiro a gente já mapeou algumas comunidades e eu não posso comparar a comunidade da Mangueira com a do Caju. São comunidades totalmente diferentes. Com, né, uma geografia diferente, inclusive com uma dinâmica diferente lá dentro. Então, eu preciso entender, e nada melhor do que trazer pessoas de lá para poder implementar. A gente tem um time para fazer toda essa validação do dado, para garantir que não é só implementar o dado, mas que o dado esteja curado para que, de fato, essas pessoas possam utilizá-lo e não, né, como eu falei, é uma jornada, o CEP sozinho não vai fazer a mudança, existem vários processos, e um deles é que a tecnologia funcione.
Porque se ela não funcionar, eu não vou ter adesão. Se eu não ter adesão, eu descredibilizo a solução e isso vira uma bola de neve, né? Então, a gente tem um time de tecnologia envolvido justamente para poder validar essas informações. E as ODSs que permeiam são inúmeras, né? Porque a gente está falando de acesso, a gente está falando de identidade, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de prover serviços básicos, vitais e outros tipos de serviço. Então, são várias ODSs que isso acaba permeando. Para o setor público, eu tenho certeza que o Diego vai conseguir falar muito melhor do que eu, vai entrar mais no detalhe, mas aqui é um pouquinho do que a gente já pode colher com o CEP digital. Então, regularização fundiária, a gente teve um caso lá em Nova Poá, em São Paulo, que a gente implementou o CEP digital e uma moradora conseguiu regularizar sua casa, então isso é muito positivo. Até aumento de arrecadação, a gente entende que existem diversas realidades, a gente estava conversando com algumas prefeituras, inclusive na região de São Paulo, litorânea de São Paulo, a gente tem Santos, tem outras, São Vicente, que são regiões que precisam de arrecadação, então isso pode ajudar. Bases cadastrais do município, então é muito importante manter os dados. A comunidade, ela é viva, ela está sempre se modificando, então a gente precisa manter esses dados acurados. Programas sociais, então a gente em uma reunião até escutou, mas a galera não se candidata, a gente não consegue acessar, a gente gera uma série de programas sociais, mas não tem adesão, como é que eu chego nessa pessoa? Enfim, né, isso ajuda, né, a valorizar e a acelerar os programas sociais. O controle de adensamento populacional, controle de desmatamento, controle de monitoramento da defesa civil, formalização dessas pessoas. Então, assim, estou passando bem por alto, tenho certeza que você vai saber falar muito melhor sobre isso, mas é um pouquinho do que a gente pode prover com o CEP digital. E eu provoco que, para mim, isso, como eu falei várias vezes, não vai adiantar ser uma ação única, não é uma ação só do setor privado, não é uma ação só da Anaporta, como startup, não é só uma ação do setor público. É realmente andar de mão dada, porque com a esfera pública reconhecendo isso, trazendo políticas públicas, com a esfera privada implementando e conseguindo trazer os serviços para dentro da comunidade, e a Anaporta escalando esse processo, que vai ser perene. Então, de nada adianta eu estar falando aqui se a gente não estiver juntos nessa, né? E aí, como eu comentei, a importância do CEP digital para tudo isso é, de fato, o desenvolvimento. São várias frentes de desenvolvimento, a começar com o desenvolvimento urbano. Eu estava comentando sobre serviços emergenciais, como que, né, quem já parou para pensar como que eu recebo uma ambulância para um pronto atendimento, né, a questão de áreas de risco, que eu falo de risco de desmoronamento. A gente teve um caso também, eu sempre cito exemplos, porque isso ajuda, né, a dar visão, mas a gente teve um caso das grotas lá em Maceió, que são casos que têm desmoronamento, então a gente precisa mapear esses locais para evitar que o risco aconteça, e só depois eu trazer a ação, né? Isso precisa ser preventivo. Enfim, a visão acurada para tentar melhorar, né, o urbanismo, o planejamento urbano. Quando a gente olha o desenvolvimento econômico, liberação de crédito, então, em muitos casos, a gente tem aí, como eu comentei, de populações, de comunidades, onde a população é bancarizada, tem né, como pagar, mas não consegue ter um aumento de crédito, porque isso é para um CEP que, às vezes, abrange uma região gigantesca, é um CEP para toda uma região, então, eu não consigo ter essa acuracidade. A redução da informalidade, então, se a gente conseguir formalizar essa galera, quão positivo vai ser para dentro daquela comunidade. E a inadimplência, né, a redução de inadimplência. E olhando o desenvolvimento humano, poder cadastrar crianças na creche, então muitas crianças e mães não conseguem, pais não conseguem levar as crianças na creche porque elas estão muito distantes, então quando eu consigo entender a densidade populacional, talvez eu consiga melhorar os serviços que estão próximos daquela região e trazer, né, mais acesso para essas crianças, acesso a serviços de educação de maneira geral, logística reversa, enfim, é um mundo. Então, quando eu falei que o CEP digital não é um primeiro passo, é isso que eu estou querendo dizer. Que isso abre uma porta para um mundo gigantesco de oportunidades que a gente tem. O nosso primeiro território 100% digitalizado foi a Favela dos Sonhos, em 2022, em São Paulo. Para quem não conhece, é uma comunidade do extremo leste de São Paulo, ela não tinha nem saneamento básico. Foi um projeto em conjunto com uma ONG, a Gerando Falcões, e a gente implementou esse CEP como uma das frentes de melhoria
daquele território que já estava sendo urbanizado, asfaltado, implementado saneamento básico, internet. Então, como eu comentei, isso foi mais um ponto dentre vários que foram executados naquele território. E aqui é um pouquinho, só para vocês terem uma noção de como que fica, né, o antes e o depois. Então, a gente começa, eu sei que está um pouco ruim de ver, mas só para vocês entenderem, a gente começa a querer conseguir enxergar as vias. Isso aqui é na Favela dos Sonhos, para vocês verem como ela era pequenininha. Tinham 200 pessoas. Foi o nosso teste, né? Então, era bem pequenininha. E aí, a gente tem aqui, você não consegue identificar vias, você malemar consegue ver casas, e ali você já consegue enxergar um pouco melhor. Então, imagine a dimensão quando a gente vai para territórios muito maiores, como foi o nosso caso aqui no Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco dos números, né, hoje a gente já mapeou 75, indo para 77 agora, porque esses números eles são atualizáveis, então a gente está concluindo todos agora em Recife, Minas Gerais e Pernambuco. E com isso vai somar 77 comunidades, 150 mil pessoas impactadas e 35 mil endereços criados. Então, para o Rio de Janeiro, que eu acredito que a maioria aqui seja do Rio, a gente está falando de Mangueira, Caju, Vidigal e Urucânia. A gente não para por aí, foram as primeiras. Eu lembro, Urucânia é lá no extremo oeste do Rio. E foi uma comunidade pequena, e quando a gente começou a entender as dinâmicas aqui, a gente foi evoluindo, aí foi para o Caju, que é outra realidade, Mangueira, que tem uma mistura de plano com um pouco do morro, e aí o Vidigal, que quem conhece sabe, é só morro, enfim. Mas aí a gente tem um plano bem agressivo para poder expandir isso para o Brasil todo. E, como eu falei, né, plano de expansão, a gente chegar em 200 mil pessoas impactadas e 100 novas comunidades que vão ser mapeadas. Nada disso a gente consegue fazer sozinho, como eu comentei, então a gente tem aqui, o Diego vai contar um pouquinho mais de como foi a parceria com o Santo André, mas foi muito importante, na verdade, o Santo André foi inovador nesse sentido de fato, dar as mãos para a gente andar junto no processo de implementação, mas a gente também conta com o apoio do setor privado para poder executar esse projeto. E eu acho que é isso. Gente, e com isso eu encerro a minha fala. Tentei cumprir aí, deixei uns 3 minutinhos para poder dar o tempo. Mas muito obrigada, galera. Desculpa, eu tentei. Olha, Catrine, muito obrigado, porque foi um teste, mais um teste para na porta, né? Não é só em áreas difíceis. Apresentações difíceis também, você, como sempre, se saiu muitíssimo bem. Mas acho que a técnica já corrigiu aqui. Vamos passar agora para o Diego Cabral, secretário de Inovação e Tecnologia do município de Santo André. Santo André, né, no nosso apoio do Municipólis, se revelou até agora a cidade que mais avançou. A história do Diego, eu acho que ele vai contar um pouquinho. Peço que você conte. Muito bacana também a trajetória pessoal dele, porque que ele chegou nesse momento da carreira dele, do trabalho dele. E vai mostrar como essa iniciativa tão disruptiva, que começou aqui na pandemia, né, na franja da Cidade de Deus, entregando para os marketplaces, já que ninguém conseguia sair de casa para comprar nada. E eles, né, tiveram essa ideia, usando essa tecnologia, eles são acelerados pela Google, é um sistema open source, como a Catrine falou, que o setor público tem condições de absorver. A gente tem feito conversas, aí tivemos semana passada conversas com o BNDES, é um pouco o papel do Municipólis fazer essas conexões com o Ministério das Cidades também, para que essa solução ela não só seja uma solução que torne o morador dessas áreas consumidor de serviços ou produtos privados na sua residência, mas ele passa a ser consumidor de serviços públicos, como o Diego vai mostrar, e também passa a ser um empreendedor formal dentro da favela. O Diego, estou dando um spoiler aqui, Diego, mas você vai... Pronto, a tua apresentação já está lá, estou fazendo 1 hora aqui para não dar problema. Então, por favor, Diego Cabral, a palavra é sua. Boa. Bom, acho que posso falar por aqui mesmo. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, quero muito agradecer, Ricardo, na sua pessoa, pelo convite especial de estarmos aqui. É com muita honra, com muito carinho que a gente recebeu e veio lá de Santo André até aqui compartilhar aquilo que a gente tem feito e que tem ajudado milhares de pessoas na nossa cidade, que a gente espera que possa ajudar milhares de pessoas por todo o Brasil.
Então, agradecer também a Catrine, a Aramis, aqui, os painelistas que vão dividir conosco este momento. Bom, gente, eu sou o Diego Cabral, acho que está aqui minha apresentação já, né? Deixa eu ver se... tranquilo. A apresentação entrou aqui, mas não entrou ali. Sem problema, eles vão duplicando ali. Enquanto isso, bom, meu nome é Diego Cabral, eu sou secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de Santo André, sou vereador licenciado do nosso município em primeiro mandato também. Então, basicamente, a gente tem muitos desafios lá na nossa cidade, mas queria, bom, já que já entrou, vamos direto ao ponto, mas queria hoje compartilhar com vocês uma política que tem revolucionado a nossa cidade e provocado outras cidades a pensar novas linhas de receita, a pensar novas linhas de inclusão, cidadania e dignidade. Então, como a Catrine muito bem colocou aqui o lado e o espírito empreendedor do setor privado, vou trazer isso um pouco para a nossa ótica do público e como que isso vem transformando a nossa cidade e especialmente as pessoas da nossa cidade que utilizam dessa política de inclusão para não só receber serviços públicos, mas para se desenvolverem enquanto empreendedores e pessoas. É importante comentar um pouco com vocês, essa é a nossa plaquinha especial de Santo André, junto com a Anaporta. Aqui um pouco de quem eu sou, então, Diego Cabral, secretário de Inovação e Tecnologia da nossa cidade. Basicamente, esses são os dados da nossa cidade, né? Visto aquele 2 bica de pessoas no mundo sem mapa, acho que esse era o número que ela apresentou, e aqui eu vou mostrar que tamanho que é Santo André nesses 2 bilhões de pessoas que estão sem endereço ao redor do mundo. Então, nossa cidade de Santo André está na região metropolitana do estado de São Paulo, é uma cidade com cerca de 778 mil habitantes, um território vasto, gigantesco, e que em número de comunidades são cerca de 178 núcleos, ou seja, 178 áreas informais do nosso município. A dimensão de população sem endereço antes do CEP digital é de 70 mil pessoas, e aqui vale eu recapitular um pouquinho e contar para vocês como que começa essa história de CEP digital e política de endereços em Santo André, e eu acho que posso escalar isso a Brasil, uma vez que nossa cidade é a primeira cidade que de fato integra a política de CEP digital e começa a partir daí a fazer decretos e regulações que vão permitir que essa política seja integrada em diversos municípios. Bom, eu estava assistindo um programa de televisão quando vi que o grupo Americanas, B2W, em parceria com o Google, estava fazendo uma iniciativa de CEP digital na favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. E aquilo me chamou muita atenção porque eu sou nascido, crescido em comunidade de Santo André, sou aluno bolsista da Fundação Getúlio Vargas de Administração, venho de uma família periférica, nasci, cresci em comunidade. Então, antes de mais nada, essa sempre foi uma dor minha, uma dor da minha família. Então, historicamente, a primeira casa de toda a comunidade é a Casa Solidária, que recebia encomenda, que recebia mercadoria, que recebia ali as cartas postais, os cartões de crédito, como a Ká comentou aqui, e era responsável por ser esse hub, né? Hoje a gente chama de hub. Na época, era basicamente uma casa solidária que permitia que essas coisas aconteciam. Então, essa é um pouco da minha história e da minha dor enquanto morador de comunidade na época. E aí, quando eu vi que essa iniciativa, que eu vi pela televisão, que o Google, com o Plus Code, estava fazendo em uma comunidade focado em last mile, ou seja, melhorar a última milha, melhorar a política de entrega nessas comunidades, logo eu pensei, por que não para o setor público, né? Tenho certeza que o Google está fazendo isso com um olhar, neste momento, muito mais de facilitador de encomendas chegarem, isso já é um baita ganho, mas para nós, setor público, nessa época eu era diretor de planejamento urbano, tocando revisão de plano diretor, enfim, tocando vários projetos na cidade, e então foi muito rápido para eu conectar a oportunidade de usar CEP digital para a nossa lógica de periferias e entrega de serviço público. Que serviço público seria esse? Basicamente, como a gente colocou aqui, desde chamar um SAMU e poder referenciar com esse código do CEP digital, e não mais Viela 2, Casa 3B, Muro Amarelo, esse complemento de endereço que faz ninguém chegar até você. Então a gente falou, poxa, a gente tem SAMU que pode chegar dessa forma, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é da Guarda Civil Municipal da cidade, que se a gente tiver o endereço cadastrado com o CEP digital de uma mulher, a gente chega com muito mais velocidade e especialmente sem constrangimento, né, que também é um ponto importante. Nós temos o programa Saúde da Família, que é universal e que com o CEP digital a gente faz com que as agentes comunitárias possam mapear essas pessoas e chegar em loco na casa delas, não também tendo perda ali de pessoas ou endereço. E uma infinidade de serviços, até mesmo a formalização de negócios, né? Os empreendedores da comunidade que estão no ambiente informal. Então, veja, a gente rapidamente pensou que tinha muita, mas muita sinergia com o CEP digital para a ótica pública. E aí,
né, quis Deus, sou um cara de fé e acredito que as coisas acontecem da maneira como tem que acontecer. Eu encontro o presidente do Google no evento, pego ele de canto e num pitch rápido, né, do startupeiro do setor público, eu falo, Fábio, cara, fantástico a política de Plus Code que vocês têm feito de CEP digital, muito interessante. Eu sou diretor de planejamento urbano do Estado de Santo André e eu quero construir um case de público com isso, não só no privado como você está fazendo. E esse mesmo pitch que eu contei para vocês, contei para ele, né, do que poderia ser alavancado, e ele rapidamente pegou a sacada e falou, cara, incrível, nós não tínhamos pensado, soltou um palavrão, mas não vou falar aqui, incrível, não tinha pensado nessa ótica, realmente nosso foco estava no privado, mas está aqui o contato do Newton Neto, que é diretor de Google Maps, vamos alinhar e fazer isso acontecer. E daí o Newton Neto do Google Maps nos apresentou a Anaporta, que era a startup incubada do Google e que poderia nos ajudar nesse braço de mapeamento territorial, confecção e colocação das placas, e assim a gente poderia colocar em prática tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, que faria muito sentido. E aí eu tinha que convencer então o prefeito de que de fato isso era interessante, que de fato isso poderia ajudar a cidade. E aí, como eu estava com todos os números do plano diretor na minha mesa naquele momento, né, porque estavam fazendo a revisão, eu já tinha o número de periferias, que a gente não tinha era o número de pessoas sem endereço. Então a gente coloca o time na rua, faz o levantamento, até eu ter o número mais inimaginável possível. Eu virei para o prefeito e falei para ele, prefeito, a nossa cidade tem cerca de 78 mil, 80 mil pessoas sem endereço. São cerca de 22 mil residências mapeadas. Isso significa que a cada 10, pelo menos um não tem endereço em Santo André. É um número muito forte. E aí ele falou, bom, então vamos correr para corrigir e não deixar a imprensa saber disso, né? Você imagina você divulgar que 1 em cada 10 não tem endereço na sua cidade. E olha que Santo André é uma cidade muito grande, uma cidade realmente relevante para a economia do país. Então, logo quando a gente trouxe esse dado, Santo André tinha 1 em cada 10 habitantes sem endereço, inclusive minha avó era uma dessas pessoas. Então a gente começa, Santo André é o primeiro município do Brasil a implementar e regulamentar o reconhecimento de endereços digitais como localização oficial. Então aqui a gente tem uma foto do nosso decreto, primeira cidade a regulamentar essa política. E aí aqui a gente entra com um processo muito importante depois a gente vai compartilhar isso com vocês, a gente entra com um processo muito importante de ousadia no setor público. Quando a gente for regulamentar isso, imagino vocês, especialmente da área jurídica, os financistas de município, a gente teve que discutir muito como que a gente vai soltar um decreto que regulamenta uma política de endereço, visto que isso vai se confundir com propriedade, com posse, com regularização fundiária que está vindo, né, REURB, enfim, como que tudo isso vai se organizar. E aqui a gente tem que tomar algumas coragens no setor público, apoiada pela alta gestão, pelo prefeito, pelo secretariado, para que a gente seja de fato ousado e escreva bons textos em parceria com os procuradores do município, é claro, permitindo que, então, o CEP digital para Santo André fosse realmente um endereço onde o decreto permite que aquela localização seja, de fato, reconhecida em todo o formulário público de documento, de acesso, de cadastro, de vaga nas escolas. Então, você imagina, hoje a gente passa a permitir o endereço campus CEP digital dentro, ali no momento em que a mãe vai fazer a matrícula do seu filho. Então, antes, no complemento, ela colocava um endereço que não era da comunidade, ou ela colocava algum complemento absurdo que ninguém chegaria na casa dela. Hoje, Santo André já está adaptado para que nas matrículas escolares e de creche, o pai ou a mãe possa colocar o CEP digital. Então, esse é um dos exemplos como a gente avançou. E aí, esse é o decreto, depois a gente pode compartilhar com vocês um pouco de como que ele foi feito. É importante também dizer o mecanismo nosso de contratação, né? A Anaporta foi contratada pela Prefeitura de Santo André para fazer essa etapa de mapeamento, essa etapa de confecção de placas, essa etapa de sensibilização de território, que é fundamental também que ocorra. Então, a gente fez isso por meio de uma compensação ambiental. Então, parte dos recursos que a cidade gera a partir de compensação ambiental era plausível e possível que a gente conseguisse capitanear esse recurso. E aqui posso dizer que para Santo André nós estimamos um custo total de cerca de R$600 mil para que 100% da cidade, 22 mil endereços fossem confeccionados, elaborados, e assim a gente começasse a criar essa política de endereço digital. Dando sequência, aqui é um pouco da tecnologia, mas a Kai já apresentou, então vou pular um pouco essa etapa, mas essa é a lógica, tá? Latitude e longitude, coordenada geográfica sendo utilizada para definir perímetros de 1 metro quadrado e assim a gente gerar esses CEPs que vão parar na porta da casa das pessoas, literalmente.
Esse é nosso SIGA, que é o Sistema de Informações Geográfico Andreense. Ali é um sistema nosso público da cidade, onde eu preciso incorporar todos esses CEPs digitais, usando o Latilong, até para que, por mais que seja agnóstico, se um dia o Google deixar de existir, ou essa política de CEP digital plus code parar de existir, todos esses endereços estão mapeados com latitude e longitude. Então, eu não perco de nenhuma forma esse dado. Inclusive, este é um importante elemento do decreto, né, para que a gente não tenha uma amarração com uma empresa. Aqui, voltando aqui rapidinho, vocês vão ver que nos últimos slides, é fundamental que a Anaporta faça o trabalho delas de mapeamento de vias e escadões, porque é justamente assim que a gente traça efetivamente a rota de chegada a qualquer CEP digital. Então percebam que essas vias do meu slide 3 e 4 especialmente, ela não é uma via formal. Ali eu estou falando de uma viela, que ela só existe hoje no Google Maps porque eles fizeram o trabalho deles de mapear e incluir essa vila. Aqui basicamente são os modelos de plaquinhas, né? Então como elas estão na porta das pessoas. Aqui uma matéria recente, que a gente atingiu 10 mil imóveis até o fim de março, isso já aconteceu, já superamos esse número, vamos bater os 22 mil logo no início do ano. E aqui uma das principais notícias, CEP Digital Empreendedor ajuda a formalizar comerciantes de comunidade de Santo André. Então é bem legal a gente voltar naquele slidezinho no meu tempo final para dizer que a gente vem com uma lógica muito de inserção, de dignidade, de acesso à cidadania para diversos serviços públicos. Mas quando a gente formaliza o empreendedor que deixou de ser MEI, ou ele era MEI, desenquadrou do MEI, foi virar EPP. Quando tentou ser EPP, não posso ser porque moro numa comunidade, logo não tenho CEP, logo não tenho IPTU. E a gente consegue enquadrar na atividade de baixo risco esse empreendedor e fazer com que ele passe a emitir nota, com que ele passe a ser um empreendedor formal do município. Aqui eu vejo oportunidade de receita. Então não estou somente falando de oportunidade de obrigação nossa no setor público de sermos ousados e gerar dignidade, cidadania. Isso é padrão, é mais que nossa obrigação. Mas quando a gente consegue ser empreendedor público, é quando a gente vê oportunidade, inclusive, de nisso gerar receita, gerar arrecadação, olhar números futuros com possibilidade de recurso vindo do próprio MEI ou desse desenquadro formal, onde a gente gera cidadania fiscal. Então, o município precisa fazer conta, o município precisa fazer essa política toda que eu comentei no início aqui com vocês, de inclusão a diversos serviços, gerar essas oportunidades para as pessoas, mas se a gente tem a oportunidade de, sobretudo, além disso, a gente levar essas pessoas para um outro patamar de oportunidade de empreendedorismo, visto que 1/3 da população periférica é empreendedora. Então, se a gente pode fazer com que essas pessoas se desenvolvam mais e não sermos uma trava para elas, por que não fazer? Então, antes do CEP digital empreendedor, basicamente é o que eu estava dizendo, se o empreendedor formaliza um negócio, estou falando negócio de baixo impacto, né? Ninguém vai abrir um posto de gasolina, mas a bomboniere, a oficina de costura, enfim, os negócios da comunidade, quando querem contratar mais do que uma pessoa, já não pode ser MEI. Então, ela tem que desenquadrar, só que se ela vai desenquadrar e ela não tem CEP digital, ela não consegue esse desenquadro. Então, ela vai para a informalidade. Ela passa a pagar as pessoas no dinheiro e fomentar toda uma economia que o município não vê o recurso, que o Sebrae não vê a oportunidade de ir lá e formalizar aquele negócio. Então, Santo André hoje tem, ao lado do Sebrae, diversas secretarias da nossa cidade e parceiros, agora com o BNDES também sendo conectado através do Ricardo conosco, com a Anaporta. A gente tem falado muito e feito esse pitch para diversas cidades. Como o público hoje aqui são mais de pessoas voltadas para alta gestão e para gestão de municípios, vale muito eu dizer para vocês que nós temos a obrigação de gerar essa cidadania e dignidade através do CEP digital, mas nós temos mais do que isso, a oportunidade de pensar recurso, arrecadação, a oportunidade de tirar essas pessoas dessa informalidade e a partir daí a gente construir um Brasil mais digno a partir de cidades ousadas. É claro, gente, que a gente não faz isso com o Diego, secretário de inovação, a gente faz isso com o governo. Então, nós, para fazermos que isso virasse uma realidade, tanto o decreto e o formato de regulação, quanto as iniciativas exequíveis, foi necessário colocar diversos secretários na mesa. Foi necessário, por exemplo, que a Secretaria de Finanças entendesse que a classificação fiscal era importante nesse processo do IPTU, mas que a gente ia ter que quebrar um pouquinho a cabeça e fugir do padrão, sair da caixa. Então, a primeira vez que eu conversei com finanças sobre o projeto, a resposta era: Diego, não dá porque tem que ter classificação fiscal. A segunda conversa, calma aí, tem classificação fiscal na via mais próxima da comunidade, que é a entrada da comunidade. Logo, a gente pode explodir alguns plus codes, alguns CEPs digitais nessa classificação fiscal e a partir daí, com um pouco mais de ousadia, a gente sim consegue gerar o CEP digital empreendedor dentro de uma classificação fiscal. Ou seja,
só para finalizar meu pitch, mas há sempre uma oportunidade da gente construir um pouco mais. Claro, exige ousadia, coragem e muita força de vontade, mas acho que é para isso que a gente está aqui, né? Então, obrigado. Bom, eu não estava mentindo, né? Os spoilers foram verdadeiros. Parabéns, Diego. Enfim, eu acho que é uma política que muda o Brasil, né? Eu acho que quem está aqui, muitas pessoas da área de finanças públicas, da área de tributação, mas também da área de gestão, da área de urbanismo, que enxerga o território, né? Tem aqui, eu acho que já um piloto, que já não é mais um piloto, né? Já é uma realidade de transformação, que eu acho que pode inspirar, pode ser aprimorada, né? A gente tem procurado sensibilizar, né, não só outras cidades, mas também as outras esferas de governo, né, as esferas estaduais e também a esfera federal, com todos os seus espaços de competência, como o BNDES, mas também o Ministério das Cidades, é por isso que o Aramis está aqui. Quero já passar então a palavra para ele. Aramis, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Como vocês estão nessa segunda, né? Começando meio enrolada, assim, né? A segunda-feira, né, Catrine? Mas tudo dando certo. Então, queria cumprimentá-los aí, cumprimentar o Ricardo pelo evento, está bonito demais também aqui. Muito bom estar com você, com a Catrine, com o Diego também. Que Diego, eu sou do ABC, né? Então, meu nome é Aramis Gomes. Hoje eu estou aqui representando o governo federal, né? Governo do Brasil, Ministério das Cidades. Mas eu sou cria do ABC, eu sou de São Bernardo do Campo. Estudei na Federal do ABC, né? Sou formado em engenharia e também mestre em planejamento e gestão de território. Então, eu estou muito, muito feliz e muito confortável de estar aqui, inclusive porque até várias coisas que estarão na minha fala, né, os colegas já falaram, porque é isso, é o tamanho do desafio, então é o reconhecimento do desafio. Então, a gente, dentro do Ministério das Cidades, a gente entendeu esse desafio, e aí falando um pouco, usando aí até as palavras do Diego, assim, é ousadia, né? Então, a gente, dentro do governo federal, a gente teve, sim, entendeu esse problema, teve a ousadia, né, de tratá-lo, e eu acho que outra palavra também muito importante aqui é o compromisso. Então, muito também Diego, Ricardo, Catrine, acho que todos nós aqui, eu costumo falar assim, é o compromisso de errar se necessário, acertar muitas vezes, mas de ter o compromisso. E é um compromisso do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Periferias, a qual eu faço parte, da gente trabalhar e levar dignidade às pessoas que moram aí em favelas e comunidades urbanas, né? Deixa eu passar aqui. É isso. Então, eu vou falar um pouquinho de um programa que a gente desenvolveu já há pouco mais de um ano, lá dentro do Ministério das Cidades, que chama CEB para Todos, né? E aí eu que trago ruas com nome, territórios com voz, né? Então, aproveitando que eu estaria aqui no Rio de Janeiro, eu coloquei uma frase aí para a gente começar nossa troca de ideias aqui. É isso, né? Não sei se vocês conhecem, esse é um samba da Beth Carvalho, né? Escrito por Tia Hilda Macedo, Fernando Ceroli. Eu não vou me atrever a cantar aqui, fiquem tranquilos, né? Mas é algo parecido com se por acaso alguém perguntar por mim, diga que mudei de endereço, estou morando na Rua da Felicidade, que faz esquina com Recomeço. Então, isso é para trazer aqui a nossa conversa, e aí, muito em linha do que os colegas já falaram, é que o endereço, ele é dignidade, o endereço ele conta histórias, o endereço ele traz identidade, ele traz pertencimento, né? Então, e sobretudo em quem mora em favelas e comunidades urbanas, né? Muitas vezes é isso, é a Rua da Bica, é a rua do jogo de futebol, a Rua do Campinho. Então, isso são elementos de endereço, né? Isso são elementos de endereço e elementos que contam um pouco a história daquele lugar. Então, a gente veio um pouco por aí o programa, né, o CEP para Todos, ele vem muito nessa linha, né? Então, também o que a Catrine focou bem, né? Essa é a Joelma, uma amiga minha já hoje, acho que eu posso dizer assim, né? Ela é de São Paulo, ela mora na favela do Bananal, na Zona Sul. E aí ela fala, né, para quem não tem noção de dificuldades, uma coisa passa despercebida, não ter CEP passa despercebido pela maioria de nós, né? Mas o essencial não chega, que é o serviço público, é o SAMU, é o resgate, é o bombeiro, né? É o cartão de crédito, é o chip do celular, né? Então ela fala muito isso. Olha como, em pleno 2025, aí a gente chega
o socorro chega através de informações boca a boca. Por isso que a gente está aqui. Isso é muito caro para a gente do governo federal. Não, isso não pode. Né? A gente vê essa realidade tem que ser modificada. E aí também entendendo que ela é modificada a partir de todos esses atores. Né? Então, por isso essa mesa montada aqui para isso. Né? Então, o poder público também, junto com a gente, também aí as parcerias junto com as iniciativas, empresas privadas, iniciativas privadas e também com outros entes públicos. Né? Então, deixa eu passar aqui. Boa, então passei uma a mais. Isso aí só rapidinho, né? Eu comentei, eu sou do Ministério das Cidades, né? Especialmente da Secretaria Nacional de Periferias. Ela é uma secretaria que ela foi criada agora, né? Nesse governo Lula, criada em 2023. E ela é ancorada, sobretudo, nessas 8 iniciativas. Então, o CEP para Todos é uma delas, né? Está em primeiro ali. O novo PAC, que é a urbanização de favela, a regularização fundiária, né? O mapa das periferias, ações baseadas na natureza, a questão do risco, né? Que é isso, a gente tem muito caro isso para a gente, que é remover risco, né? E não as pessoas. Né? Então, a gente tem o prêmio também esse ano, acho que o Na Porta se inscreveu no prêmio, que eu já sei, já soube, né? Isso, que são iniciativas, a gente premiar iniciativas que tratam de favelas e comunidades urbanas. Né? Então, assim, só falando rapidinho do CEP para Todos, ele é então um programa que vem para a gente tentar solucionar essa demanda histórica, que é ter um endereço, ter um CEP nas favelas. Né? E ele faz parte de um programa nosso que chama Periferia Viva, que entende a urbanização de favelas, entende trabalhar com favelas como um guarda-chuva de ações. Não adianta a gente só levar a urbanização, a gente tem que levar endereço, a regulação fundiária, a gente tem que levar ações de esporte, de lazer, né? De empreendedorismo. Então, o programa ele entra nesse guarda-chuva. Né? E aí o que os colegas já falaram, né? O porquê ter um endereço, porquê ter um CEP. Né? Então, é ampliação do acesso a direitos, é promoção do empreendedorismo ali no 11, são os dados, né? Incrementação de dados locais, aprimoramento de levantamentos estatísticos e cartográficos. Né? A gente tem um trabalho bem interessante aí com o pessoal do IBGE, aqui do Rio de Janeiro, né? Inclusive, que a gente também foi fazer, quando a gente estava pensando, a gente também foi ver, né? E eu estava pensando muito, Diego, quando você comentou da escalabilidade, né? Da escala. Né? Assim, a gente também foi procurar quantas pessoas não têm endereço no Brasil. Né? E aí, obviamente, a gente foi com nossos colegas aqui do IBGE, e é difícil precisar, isso é muito difícil, mas o CNEF, né? Que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, é onde a gente se ancora. E a gente percebeu que a gente sempre pensa nessa coisa, a gente se alimentar dos dados, né, do IBGE, mas a gente tem a nossa parceria, que é o contrário também, a gente fazer isso tudo e levar para o IBGE esses dados. Então, também retroalimentado. Né? Então, com certeza, esses dados lá de Santo André, ou da favela dos Sonhos, né, ali em São Paulo, com certeza, isso volta para o IBGE e a gente tem o poder público chegando naquele espaço. Né? Enfim, aí entrando no programa agora, aqui, deixa eu só tomar uma aguinha rápida, porque eu adoro falar sobre isso. Mas aí o que fizemos? Então a Catrine falou no passo, né? No passo 1. A gente pensa muito assim, esse programa como ondas. Qual que é a primeira onda? De fato, a gente percebeu, é muito difícil precisar, né? Como eu falei, quem não tem CEP ou quem tem pensando em nível Brasil. A gente tem que entrar nas comunidades, não tem jeito. E a gente, como governo, né, federal, difícil ter braço para entrar nas mais de 12 mil favelas do país. Né? Então fica muito difícil. Então o que a gente fez? Olha, a gente começou. A gente fez um encontro, o Santo André estava lá, um encontro de endereço, né? Um encontro de endereço e começou a tentar entender, junto com quem está endereçando, quem está fazendo, promulgando ali endereços, né, no Brasil. E a gente percebeu, e falando com as comunidades também, que era o seguinte, como a gente não sabe, é difícil saber rua a rua, a não ser que a gente entre no território, a gente usou, aí essa é a nossa tecnologia, Catrine, a gente usou, não sei se vocês sabem, né, o Correios, que é nosso parceiro, né, eles têm, muitas cidades têm um CEP único, né, que é um CEP para toda, normalmente a sede urbana ali da cidade. A gente usou essa mesma lógica para as favelas. Então a gente pegou as 12.348 favelas, né, levantadas pelo IBGE em 2022, e para cada uma delas, a gente vai colocar, né, a gente está em 97% já, a gente vai atribuir um CEP para ela, que representa aquela comunidade.
Então, essa é a primeira onda. Então, vindo em ondas pronto, todo mundo vai ter um CEP válido hoje, todo morador, moradora de favela do país vai ter um CEP válido, que pelo menos localiza ela naquele espaço. Né? E aí vocês perguntam, para quê? Né? De fato, a entrega ali ainda não vai chegar. Né? Mas a gente está no passo zero, a gente está no começo. O que é o começo? A pessoa vai no posto de saúde do bairro dela e vai poder ser atendida lá. Né? Por quê? Porque está na faixa de CEP. Né? Então usa essa tecnologia do correio. Então usa a faixa de CEP. A pessoa pode o quê? Se matricular no posto de saúde, colocar os filhos na creche, na escola, ali próximo da casa dela. Consegue fazer uma transferência de bens. Hoje você vai no cartório, a primeira coisa que lhe perguntam é o seu CEP. Então você pode trocar sua moto, né? Passar ali um carro para outro nome. E também a gente vai fechando o cerco. Então o próprio SAMU, a emergência, né, digitando o CEP ali, já sabe, opa, estou falando desse espaço. Talvez não chegue ainda exatamente na rua, mas também não vai ser, né, porque favela dos sonhos são várias. Né, ou assim falar, né, são a Bela Vista, são vários nomes de favela. Se a pessoa falar, eu estou na rua da Bela Vista, número 5, né, ligando para o... Tá, mas fala o CEP, o CEP é tal. Aí a gente vai chegando, vai fechando o cerco. Então essa é a primeira, a gente está com 97%, só falta a região metropolitana de São Paulo. Outra meta para a gente, aí sim, é pegar os 59 territórios do Periferia Viva, que a gente está com ações de urbanização de favela, aí sim, ir lá, rua por rua, fazer CEP, né, CEP, endereço, ali faz a selagem de mais de 59 territórios, e também de ampliar. Essa outra também, o Correios atendendo, né? Ou seja, são 59 territórios, são mais de 308 favelas nesses territórios, que a gente vai garantir o CEP e o atendimento. Né? Então, a gente vem com esses dois, com essas duas linhas, digamos, sobre o endereço, né? Tanto a parte mercadológica quanto a parte de serviço. E também o Correios, com mais 100 comunidades, vai atender. Então, para finalizar aqui, eu queria só mostrar alguns resultados. Né? Então, como eu comentei, são 12.348 favelas, 97% dos seus moradores, né, 97% dessas favelas, os moradores já têm um CEP válido para se cadastrar no banco de emprego, para, né, como eu falei, para pedir auxílio, né, entrar no BPC, entrar no Bolsa Família, ele já tem. Por Logradouro, já são mais de 700 CEPs que a gente gerou, né, nas cidades de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Belém, Recife e Mauá, também no nosso ABC paulista. Né, então, são mais de 700 CEPs. Né? E aí vale lembrar que o CEP, né, como o Diego também comentou, a gente também tem o cuidado com a questão da regularização fundiária e também tem o cuidado com a entrega. Né? Sem CEP não tem entrega. Ter o CEP também não garante a entrega, mas já é o primeiro passo, né? E a gente conta com essas parcerias também para que isso possa aumentar. Né? Então, desses territórios, 4 já têm atendimento postal de encomendas, ou seja, pessoas que não eram atendidas pelos Correios, né? O Correios já atende agora essas pessoas. Fizemos um encontro no passado, né, um lançamento de guia. Esses dados todos estão atualizados lá no mapa das periferias. Né, aproveito para fazer um convite para vocês entrarem, é mapadasperiferias.cidades.gov.br. A gente também criou a possibilidade dos próprios moradores fazerem um automapeamento. Então, como a gente não consegue estar nas 12 mil favelas, a gente também capacitou e tem um guia para isso, que os próprios moradores podem lá fazer o seu mapeamento, mandam para a gente faz o intermédio com os Correios e passa aquelas ruas, né, a terem ali o CEP e o atendimento. E mais, a gente também com os Correios, previsão de inauguração ainda esse ano para mais de agências dos Correios em favelas. Né, aí são as 59 que eu falei, né, do Periferia Viva, e em 10 delas a gente já vai inaugurar agências dos Correios. Aí também, só rapidinho para finalizar, né, um pouco dos desafios, foi um pouco do que eu falei aqui. Né, o desafio, eu acho aqui, principal para a gente é o mapeamento. Né, então, sem a gente saber, né, sem a gente saber o nome da rua, onde ela começa, onde ela termina, é muito difícil. Né? Então, é aí que eu acho que o desafio é a gente conversar aqui, a gente falar com os parceiros, a gente ter o BNDES. O mapeamento é um grande desafio. Né? Outro desafio são as concessionárias. Eu não sei se tem gente de concessionárias aqui de luz, água, energia, né, que também fazem endereçamento, né, elas também fazem seu endereçamento próprio ali. Então tem até uma fotinha, não sei se dá para ver ali, na Rua do Progresso, tem 2 números, né, tem o número da luz, o número da água e tem o número do CDHU, isso é em São Paulo, né, os desafios. E eu acho que o principal deles é isso, né, para agora assim, finalizar mesmo, como que a gente consegue trabalhar junto, ou mais junto. Né, como que a gente já percebeu a sinergia aqui. E como que a gente pode trabalhar mais junto? E isso o meu secretário, Guilherme Simões, ele me deixou incumbido disso. Ele falou, Aramis, vai para ver as parcerias de mapeamento, de comunicação, de entregas,
né? Como que a gente consegue o que a gente quer, acho que todos nós queremos aqui, é melhorar a vida das pessoas das periferias e, como eu falei, assumir o compromisso. Então, estou aqui para que a gente tenha esse compromisso conjunto, para que a gente consiga levar tudo isso que a gente falou, né, do empreendedorismo, da saúde, da educação, para as favelas do nosso país, para as pessoas que moram em favelas do nosso país. Muito obrigado. Aramis, muito obrigado, muito feliz aí com a sua fala, muito pertinente e nesse caminho, né, dessa integração, aquele exemplo ali dos 3, 4 endereços, quando tem endereço, né, mostra que não é só falta de endereço, é confusão de endereços, o que também é extremamente desafiador. A gente está com um horário bastante avançado aqui para o nosso painel. Eu queria, então, encerrar mais agradecendo a Catrine, o Diego, acho que foram, e ao Aramis, né, foram extremamente felizes aqui. Estão à disposição, certamente, para, né, para todos que puderem procurá-los ali no nosso lobby, para conversar um pouquinho mais. Fico muito feliz em poder estar estimulando essa integração. E é isso. Vamos encerrar então o painel, agradecendo a atenção de todos que estão aqui presencialmente, né? A casa está ficando cheia. E quem está nos assistindo online também, por prestigiarem esse painel de abertura. Muito obrigado. É claro que essas palmas nós estendemos também ao senhor Ricardo Almeida pela moderação exímia desta sessão. Eu gostaria de convidar os 4 gentilmente para se encaminharem de imediato para o foyer, para uma fotografia, num painel montado exclusivamente para isso, para guardarmos como recordação da participação deles nesta sessão. Eles já se encaminham, então, para a fotografia e nós seguimos com a próxima sessão, o segundo painel do dia, onde vamos falar sobre clusters tecnológicos e educacionais. Para moderar esta sessão, convido o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Inovação e Simplificação, Marcel Palaciano. Seja muito bem-vindo, ele compõe um palco, em nome dele eu convido como palestrantes o diretor do Escritório de Dados, esse MDE, da Prefeitura do Rio de Janeiro,